Hoje é a nossa aula de número 26, né, sobre o complexo de Édipo, Descomplicado e o Falo. Na nossa aula anterior, no finalzinho da aula, eu expliquei para vocês um pouco a respeito da diferença sexual anatômica entre os sexos e a sua relação com a transexualidade. Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a transexualidade e aqui, estamos trabalhando o falo, a diferença sexual anatômica entre os sexos. Que infelizmente ou felizmente, dependendo do autor que trabalha com essa problemática aqui do falo em relação à transexualidade, alguns discursos soam ou podem vir a soar como transfóbicos. A minha posição aqui, ética e teórica, não compartilho com esse tipo de discurso transfóbico, mas eu vou colocar para vocês aqui os conceitos, os quais essas pessoas que costumam pensar a transexualidade à luz, tomando como referência aqui esse falo, que na verdade não é nem o falo, mas é o pênis aqui, é esse falo imaginário aqui. Vou trabalhar com vocês durante a aula sobre esse problema. No entanto, infelizmente, alguns acabam cometendo equívocos, não apenas de leitura, mas equívocos morais mesmo. Há uma posição de muitos psicanalistas que são transfóbicos, e isso na clínica possui um impacto também. Eu vou comentar com vocês sobre isso. Na aula de número 3, eu trabalhei com vocês sobre o Édipo na menina, e nós falamos sobre o filme Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar dispensa comentários, na minha opinião é um dos, se não for o diretor mais psicanalítico, Se você for tomar os filmes do Pedro Almodóvar, vou ver Tudo Sobre Minha Mãe, Carne Trêmula, enfim, A Pele que Habito, que nós vamos trabalhar hoje, tem inúmeros elementos ali, possui inúmeros elementos freudianos, de acordo com a minha interpretação. A própria... Como que o Almodóvar pinta os seus personagens, principalmente as mulheres aqui, eu vou trabalhar durante essa aula, eu acho de uma riqueza absurda. Eu costumo indicar para toda pessoa que estuda psicanálise ou está começando a estudar psicanálise, devorar os filmes do Almodóvar, porque na minha opinião, assim, tem muito material psicanalítico nos filmes do Almodóvar. Não sei se ele possui alguma influência da psicanálise, se ele leu Freud, ou se ele lê Freud, ou se ele tem, se ele lê Lacan, mas assim, os filmes dele, as personagens femininas principalmente, o Almodóvar, ele trabalha bastante esses 3 lugares aqui, da mulher, da mãe, da prostituta, da freira. Então, assim, nos filmes do Almodóvar, as personagens femininas são fálicas. Eu estou usando esse termo aqui de propósito, e eu vou trabalhar por que eu estou usando esse termo. E os homens aqui, nos filmes do Pedro Almodóvar, alguns dos seus personagens masculinos possuem características não fálicas, Como que eu posso dizer? O Almodóvar inverte aqui. Ao invés de construir personagens masculinos fálicos, violentos, poderosos, potentes, fortes, ele inverte isso. São as personagens femininas aqui, As mães, as mulheres, as prostitutas, as freiras. Então o Almodóvar está trabalhando aqui o falo. Se você for parar para analisar os filmes do Almodóvar, durante as próximas aulas eu vou trazendo algum filme do Almodóvar, porque eu acho interessante a proposta, nos ajuda a compreender a questão aqui do falo através do filme, que é algo que vocês podem assistir em casa, no conforto do sofá de vocês, ou na cama, enfim. E vocês vão estar ali olhando, assistindo um filme e lembrando dos conceitos. Então, assim, eu sugiro quem esteja escutando essa aula, que já assistiu o filme, beleza. Quem não assistiu o filme ainda, assiste primeiro para ter, as suas próprias impressões e depois escute essa aula, porque acredito que vai dar muito mais corpo à sua experiência, Mais uma vez, a interpretação do filme aqui é a minha interpretação, sofre aqui sofre uma certa deformação, porque é a minha visão, é a minha interpretação, é o meu recorte sobre essa obra.
tem pessoas que assistem esse filme e não enxergam, por exemplo, uma metáfora da transexualidade. Eu consigo identificar aqui, não sei se foi a intenção do Almodóvar, uma metáfora da transexualidade através desse filme. Vou trabalhar com vocês esse filme e vou pontuando algumas questões. Mas o Pedro Almodóvar aqui, ele está problematizando isso. Tipo, esse falo aqui que é atribuído ao homem, aqui nos filmes do Pedro Almodóvar ele vai questionar isso aqui, né? Então vamos lá. Na aula passada eu comentei com vocês sobre a diferença sexual anatômica entre os sexos, né? Que é importantíssimo para a gente entender a castração. Por quê? Há essa primazia aqui, né, do falo, né? Todas as crianças acreditam que a mulher, no caso, assim como todos os seres, possuem o falo. Só que o seguinte, essa criança se depara com a diferença sexual anatômica. O que isso significa? Principalmente, mamãe não possui pênis. Eu quero que vocês marquem isso daqui. Mamãe não possui pênis. Mamãe aqui, vocês podem colocar embaixo como mulher também. Lembrando que mulher e mãe, a psicanálise não vai, principalmente a psicanálise lacaniana, vai questionar esses lugares aqui. Apesar do Freud, infelizmente, colocar tudo no mesmo balaio, né? Feminino, feminilidade, histeria, mulher, maternidade, né? Apesar do Freud colocar a saída na maternidade como a saída mais saudável, não podemos misturar aqui, né? Mãe e mulher. Mas na cabeça de um garotinho de 4, 5 anos de idade, o que ele encara aqui? Mamãe não possui um pênis. Isso daqui, para um garotinho, é um momento que ele... O que acontece aqui? Vamos lá pensar na primazia do falo. O garotinho acredita que todo mundo possui um falo. Principalmente a mãe, né? Ele toma a mãe aqui como esse primeiro grande outro, né? Em Lacan, esse outro absoluto. Esse outro aqui, o qual é responsável pelos seus primeiros cuidados. Esse outro aqui, que além de cuidar dele, marca que o seu corpo com significantes, né? A mãe aqui, que beija, que acaricia, que dá de mamar, né? Que dá carinho, amor, que cheira, enfim. Está construindo aqui a sexualidade dessa criança, formando a sexualidade dessa criança. A criança toma a mãe aqui como esse ser absoluto, como esse outro aqui não castrado. Lembra lá da primeira aula que eu falei com vocês, que na cabeça de um garotinho de 4, 5 anos de idade, o mundo é dividido entre castrados e não castrados. Os que possuem o falo e os que não possuem o falo, né? Os que têm e os que não têm. Lembra lá da primeira aula. O garotinho aqui, ao se deparar com a diferença sexual anatômica entre os sexos, ocorre o seguinte: muitas pessoas se questionam, mais uma vez, estão tomando o Édipo de um ponto de vista literal, né? Ah, mas e se esse garotinho não ver a mãe nua? Esse garotinho pode olhar outra mulher nua, seja num filme, seja numa revista, seja numa imagem, seja, né, olhando a sua irmã trocando de roupa, ou uma tia trocando de roupa, seja com a irmã dele pequenininha, enquanto a mãe está dando banho nessa irmã. Em algum momento, esse garotinho vai se deparar com a seguinte informação, com o seguinte fato. Fato aqui eu estou usando de propósito essa palavra. Mulheres aqui, essa mãe aqui não possui um pênis. Essa mãe aqui é castrada. Na cabeça do garotinho ele encara dessa forma. Mamãe é castrada. Mulheres não possuem pênis e mamãe é castrada. Eu estou falando isso em Freud, do ponto de vista do inconsciente, do ponto de vista freudiano, né? Quando pensarmos sobre a transexualidade, vamos questionar isso daqui. Por quê? Há mulheres que possuem pênis, mulheres transexuais, né? No decorrer da aula nós vamos problematizar um pouco essa questão aqui em torno da diferença sexual anatômica entre os sexos. Só que a anatomia aqui não tem para onde correr. Tipo, essa diferença sexual anatômica aqui é o real do corpo. Independente da atribuição ou significação que você coloque a esse órgão aqui, há um real do corpo. Possuem pênis e não possuem pênis. Isso aqui é muito importante de entender.
principalmente quando estudamos sobre psicose, né? Então aqui, perceba, muita gente às vezes quando toma o Édipo de uma forma literal, acaba pensando o seguinte, mas e se o garotinho não olhar uma mulher nua? Ele vai perceber isso em algum momento. Às vezes um pai pode usar uma cueca ou uma samba-canção e ele está enxergando ali uma certa protuberância no volume. Às vezes esse próprio garotinho pode estar brincando com o pai ali e acaba colocando a mão. Às vezes num banho ele percebe que o pai tem algo e a mãe não tem, né? Às vezes mães dão banho em seus filhos ou se trocam na frente de seus filhos. Esse garotinho aqui, em algum momento, ele vai se deparar com essa diferença sexual anatômica. E isso daqui é importantíssimo, né? Por quê? O Freud, ele está trabalhando, como eu comentei com vocês na aula anterior, numa lógica binária, né? De tem e não tem. Que o Lacan vai trabalhar isso a respeito da presença e da ausência, né? Que o falo aqui, esse significante que marca a falta no outro, né? Que marca a presença de uma ausência, né? Mas o que é importante para vocês entenderem aqui? Essa noção freudiana inconsciente daqueles que possuem o falo e os que não possuem o falo diz respeito a uma posição ativa e uma posição passiva. O Freud aqui acaba colocando o homem do lado dos que têm o falo e a mulher dos que não têm o falo. Preste atenção nisso daqui. Freud acaba colocando o homem nesse lugar aqui dos que têm o falo, a mulher nesse lugar dos que não têm o falo. O homem aqui assume uma posição, parênteses, por ter o falo, uma posição passiva. A mulher aqui assume uma posição passiva. Então, homem ativo, mulher passiva. Homem é a virilidade, né, masculinidade, questão do falo. A mulher aqui, a feminilidade, a passividade. É aqui que começa, é aqui que mora o problema, para muitas pessoas. Eu consigo compreender muito bem as críticas ao Freud, principalmente leituras da filosofia ou das ciências sociais ou alguma feminista radical, por exemplo, que questiona o Freud a respeito disso. No entanto, estamos falando de uma ordem inconsciente. Então, infelizmente, dependendo do contexto, as pessoas acabam tomando algo que é de uma ordem inconsciente, transformando numa ordem consciente, e o falo aqui, que é de uma ordem inconsciente, se torna um falo social. E esse falo social aqui se torna um problema, né? Porque, por exemplo, há homens que não possuem, entre aspas, essa posição ativa. O que seria essa posição ativa, né? O que seria essa posição passiva? Por quê? Não é muito incomum escutarmos frases como: olha, João é casado com Maria, mas Maria que é o homem da casa. Ou João é casado com Maria, mas Maria é uma mulher macho. Olha só, uma mulher macho. Ou, por exemplo, olha, João é um homem frouxo. João é um homem amamãezado. João é um homem muito mole, né? Olha esses adjetivos aqui, essas características que são atribuídas a determinados, entre aspas, gêneros aqui. Nós não estamos falando de gênero, estamos falando de posição. Perceba como é diferente aqui, e muita gente acaba confundindo, colocando no mesmo barco. Eu comentei com vocês na aula passada que o Lacan coloca o homem como um significante. O Freud aqui está trabalhando posição ativa, masculinidade e virilidade. Possui falo. Mulher castrada, não possui o falo, feminilidade e passividade. No entanto, há mulheres fálicas. Há mulheres aqui que não estão dentro dessa perspectiva aqui de passividade, de feminilidade. Até porque a feminilidade, nós vamos questionar também isso daqui. O que seria essa feminilidade? O que é ser homem, né? Pensando aqui em Freud, essa posição que ele coloca o homem, podemos questionar, tipo, o que é ser homem? Homem não chora, homem não demonstra fraqueza, homem não fica inseguro, homem não fica triste, o homem não brocha, o homem não... Entendeu? O homem aqui é colocado numa posição daquele que tem o falo, mas ele não tem. Somos todos castrados, né? Ele não tem o falo. Ele acredita ter, mas ele não tem esse falo. E ele sofre por isso. Por quê? A mulher aqui, ela não sofre pela ameaça da castração, porque ela já está castrada, ela já é castrada, do ponto de vista freudiano. É o homem aqui que sofre com essa angústia de castração, né? Um exemplo bobo que eu posso dar para vocês: o casamento para muitos homens é como se fosse uma castração, né?
como se ele estivesse abdicando da liberdade dele, da liberdade de fazer o quê? De ficar com outras mulheres, né? O trato da monogamia, de ficar com uma mulher só, de ter uma certa postura que um solteiro não tem, né? Um casamento aqui, na cabeça de alguns homens, diz respeito ao que? A renúncia, sacrifício, corte. Muitas esposas, perceba, alguns homens usam a expressão de patroa, né? Ou muitas esposas adotam uma posição, às vezes, muito maternal, né? Às vezes o cara enxerga essa esposa muito mais como uma mãe ali que coloca limites dele, né? Do que necessariamente uma esposa. Aqui é muito importante de salientar essa questão, porque é o que causa confusão, né? O que faz com que o Freud, coitado, apanhe constantemente das feministas. Algumas agressões que o Freud sofre, digamos assim, eu consigo até compreender, outras não. Eu não estou aqui passando pano por Freud, até porque eu já comentei com vocês que o Édipo em Freud tem os seus problemas, principalmente o Édipo na mulher. O Édipo na mulher tem inúmeros problemas. O Freud já está começando a criar problemas aqui, né? Colocando a mulher desse lado de castrado, a mulher como essa que não tem o falo, essa mulher que está sempre em referência a um outro, que é o homem. Então já mora um problema aí, como se não conseguíssemos pensar a mulher se ela não estivesse em referência ao falo, no caso ao homem. O Freud no caso ao homem e ao falo também, né? O Lacan fala bastante disso no Seminário 20, né? Que ele vai discutir as tábuas da sexuação, né? Função fálica, ordem fálica, não todo, né? Que a mulher está não toda, na ordem fálica, já é um nível um pouco mais avançado da teoria lacaniana, né? Trabalhei isso no meu grupo, né? Sobre a mulher, a feminilidade, o feminino, essa frase que as pessoas costumam escutar do Lacan, né? E não entendem muito bem. A mulher não existe, né? Então aqui nós estamos às voltas com um problema que o Freud nos lança, né? Um problema que parte de uma ordem inconsciente, estamos falando de algo de uma ordem inconsciente, que as pessoas acabam transformando numa ordem consciente e acaba meio que se tornando um problema social, né? Principalmente quando estamos discutindo sobre gênero, né? Porque o gênero, comentei isso com vocês na aula passada, há uma lógica binária aqui para a maioria das pessoas, né? Homens têm pênis, mulheres não têm pênis, né? Outro ponto, outro exemplo que eu posso dar para vocês é, às vezes, o argumento biologicista, né? Ou o argumento aqui de, só existe XX e XY, né? Aqui é uma lógica o quê? Uns possuem, outros não possuem esse cromossomo aqui, o cromossomo aqui, né? Que é diferente. Perceba, há uma lógica aqui de tem e não tem, né? Por exemplo, muitas pessoas colocam uma mulher transexual dentro de uma compreensão assim errada e ignorante como um homem que se sente mulher. Isso aqui é um problema também. Eu vou trabalhar isso com vocês quando eu comentar sobre o filme. Outro problema que as pessoas às vezes colocam, que a mulher transexual é uma mulher presa num corpo de homem. Outro problema também que essa frase possui, que eu vou trabalhar com vocês nessa aula. Outro ponto importantíssimo aqui é essa atribuição, preste atenção, há uma atribuição de significado que diz respeito a um respectivo e específico gênero a esse pênis aqui. Preste atenção. Há uma atribuição a um gênero que me é colocado antes mesmo do meu nascimento aqui físico, antes mesmo de eu sair de dentro da barriga da minha mãe. A partir do momento que a médica ali percebe que há um pênis, ou exames, por exemplo, que são realizados em clínicas, quando lá vê ali o cromossomo, se é um menino ou uma menina, né? Quando tem, por exemplo, chá de revelação, a partir do momento que, entre aspas, descobre que eu possuo um pênis, ou que eu vou ter um pênis, né? Quando eu me desenvolver ali dentro da barriga da minha mãe, um gênero me é imposto, né? Olha, você tem pênis, então você é homem. Aqui começa um problema. Aqui começa um problema em relação a alguns autores, porque muitos autores acabam colocando a transexualidade do lado de uma psicose. Por quê? O transexual aqui, o autor que toma essa mulher transexual como uma mulher que não se sente, entre aspas, pertencente ao gênero ao qual foi atribuído por conta desse órgão genital, o pênis,
Quando essa mulher tem o desejo de operar, de realizar a operação de resignação sexual, quando ela quer arrancar esse pênis, tirar esse pênis, há uma castração aqui no real do corpo. Há uma castração literal. A castração, ela é simbólica. Há aqui também uma questão que diz respeito ao quê? A diferença sexual anatômica entre os sexos. Porque aqui, essa mulher transexual, ela não se identifica com o gênero o qual foi atribuído a ela por ter esse órgão aqui. No entanto, aqui mora o problema. 2 problemas, na verdade. O primeiro, os autores que possuem essa visão acabam, sem perceber, colocando a transexualidade, que é uma identidade de gênero, ao lado de uma estrutura clínica que é a psicose, sem ao menos escutar essa transexual. Pode ser que essa mulher transexual seja uma neurótica? Sim. Pode ser que essa mulher transexual seja uma psicótica? Sim. Pode ser que essa mulher transexual seja uma neurótica obsessiva? Sim. Pode ser que essa mulher transexual seja uma perversa, se é que, dependendo do autor, né, ou do psicanalista, se acredita ou não numa perversão feminina? Sim. O que eu estou querendo dizer? Que a estrutura clínica aqui, o diagnóstico de uma estrutura clínica, deve ser realizado através da transferência, da análise. Então aqui, tomar, por exemplo, como se todas as transexuais que desejassem operar, né, retirar aqui o órgão, o pênis, automaticamente estivesse do lado de uma psicose, ao meu ver, é um equívoco. Por quê? Está tomando uma identidade de gênero e está atrelando aqui, né, a uma estrutura clínica, sem ao menos escutar essa transexual, essa mulher transexual aqui. O segundo problema, há mulheres transexuais que não possuem problema nenhum com seus pênis. Há mulheres transexuais que, inclusive, utilizam seus pênis, né, assumem uma posição ali ativa com seus parceiros. Né. Inclusive, inúmeras garotas de programa transexuais, se vocês forem parar para pesquisar, grande parte dos programas que elas realizam são na posição ativa e não na posição passiva. Muitas transexuais, inclusive, afirmam que não realizariam a operação de resignação sexual porque acabaria que não teria mais cliente. Porque a maioria dos clientes que elas atendem, né, estão dentro desse jogo aqui do que? Ela funciona numa posição que é ativa. Ali na relação sexual, ela está penetrando esse homem aqui com o seu pênis. Então, assim, nem toda mulher transexual deseja realizar essa operação de resignação sexual, né? O terceiro problema, essa operação de resignação do órgão, né, resignação sexual, ela não garante para essa mulher transexual que ela não vai sofrer mais transfobia. Mulheres transexuais que operaram continuam sofrendo transfobia. Uma que não operou, uma que ainda possui o pênis, pode sofrer um pouco mais, né, um nível maior, sim, mas uma mulher que já operou também continua sofrendo. Por quê? A transexualidade aqui, do ponto de vista do homem, de um homem, esse homem sempre vai buscar, de alguma forma, desqualificar essa mulher aqui como uma mulher. Em que sentido? Ele sempre vai tentar encontrar algo, alguma coisa, alguma característica, algum traço, que de alguma forma, no seu olhar, pelo seu olhar, ele está invalidando essa mulher aqui de ser uma mulher. Por exemplo, imagine o seguinte, alguns homens estão lanchando, né, numa lanchonete, e encontram uma mulher transexual prestes a pedir o seu lanche. Todos esses homens aqui vão olhar dos pés à cabeça essa mulher transexual. Aí o primeiro vai dizer o seguinte, olha, ela tem um cabelo muito bonito. Esse cabelo é natural, é um cabelo grande. É um cabelo, entre aspas, de mulher. Aí o outro vai dizer assim, olha, mas ela tem um pé muito grande. Esse pé muito grande aí é um pé de homem. Olha, mas ela tem gogó. Gogó tem homem. Repare, esses homens aqui vão tentar encontrar no corpo dessa mulher aqui, dessa mulher transexual, algo que de alguma forma é desbanque desse lugar aqui de mulher. Como se esse homem soubesse o que é ser uma mulher, né? Mas a mulher transexual, ela sofre esse preconceito, essa transfobia. Por quê? Para a sociedade, ela vai estar sempre ali, né, questionando essa mulheridade da mulher trans, né? Do tipo, olha,
Tem algo aqui nessa mulher trans que faz com que eu, homem, né, hétero, cis, por exemplo, a desqualifique como uma mulher. Então, por exemplo, há mulheres que operam, continuam sofrendo transfobia, né? Há mulheres aqui que passam por inúmeros procedimentos estéticos, continuam sofrendo transfobia. O Lacan vai trabalhar isso bastante no Seminário 20. Esse significante aqui que não consegue explicar a mulher, essa identificação aqui, é o que ele tá, né, vai ficar às voltas nessa frase polêmica dele de que a mulher não existe, né? Como eu disse, é um conceito um pouco mais complicado, tem aulas específicas sobre esse tema, mas o que eu gostaria que vocês tivessem em mente aqui, que há problemas nessa compreensão aqui, que ao meu ver é muito perigosa, né? Tomar qualquer pessoa trans, né, uma mulher transexual ou um homem transexual, né, e automaticamente colocá-lo nessa estrutura da psicose, tomando simplesmente aqui a problemática da castração, não apenas da castração, mas da diferença sexual anatômica entre os sexos. Por exemplo, o caso Homem dos Lobos, né, eu tenho 4 aulas do Hans e 3 aulas do Homem dos Lobos. Eu não tenho tempo aqui para detalhar com vocês esse caso, mas eu vou pontuar algumas questões. Para muitos lacanianos, há um questionamento aqui se o Hans se tornou um perversinho ou um psicótico. Para muitos lacanianos, o caso do Homem dos Lobos, que é um caso do Freud, que tem uma leitura ali do Freud, que é de uma neurose obsessiva, muitos aqui questionam se é uma neurose obsessiva ou se é uma psicose. Porque, por exemplo, o Hans aqui, quando ele se depara com o fato de que a Hannah, a irmãzinha dele, não possui um pênis, o Hans aqui se depara com a diferença sexual anatômica entre os sexos. E ele se questiona se aquele órgãozinho ali vai crescer. Mas perceba, ele não encontra algo ali. Ele não encontra um faz pipi na Hannah. Preste atenção nisso daqui. O Hans não encontra um faz pipi na Hannah. O Homem dos Lobos se depara com a seguinte cena. Enquanto, se eu não me engano, é uma amiga da irmã dele está tomando banho, e ele se depara com a diferença sexual anatômica entre os sexos. E ele, ao invés de dizer, olha, é uma vagina, ou não tem um pênis aqui, ele encara de outra forma. É como se na cabecinha do Homem dos Lobos as nádegas estivessem na parte da frente. Se você olhar, no caso, as nádegas, né, são duas bandinhas assim, de carne, e tem um risco no meio, né? Então, na cabeça do Homem dos Lobos, era uma nádega que estava ali na frente. Então, há um questionamento aqui. Será que o Homem dos Lobos negou essa diferença sexual anatômica entre os sexos? Será que houve um recalque aqui? Será que esse recalque não foi tão bem sucedido? Será que esse nome do pai aqui foi inscrito? Os lacanianos se questionam, né? Será que houve uma negação aqui? Por quê? Partindo da problemática aqui em torno da diferença sexual anatômica entre os sexos e a transexualidade. Para muitos autores, o problema reside aqui. Eles olham, né, a mulher transexual como alguém que está negando a diferença sexual anatômica entre os sexos. E por conta dessa palavra negação, como se essa pessoa aqui estivesse negando o fato aqui anatômico de que homens, entre aspas, possuem pênis e que mulheres não possuem pênis, automaticamente esses autores acabam colocando a transexualidade ao lado da psicose, o que na minha opinião é um problema. Aproximar uma identidade de gênero, por exemplo, a uma estrutura clínica, sem ao menos escutar essa transexual. E como eu disse anteriormente, nem toda mulher transexual possui o desejo de operar. Tem mulheres que não operam, tem mulheres que não possuem o desejo de operar, tem mulheres aqui que, independente de possuírem ou não, são mulheres trans. Aqui, perceba o problema, né, que nós estamos trabalhando aqui no Freud, dessa posição ativa e posição passiva. O que para muita gente causa uma confusão. Essa mulher trans aqui é uma mulher trans, mas ela adota uma posição ativa durante a relação sexual, por exemplo. Ela está aqui penetrando esse homem. Então, para muitos autores, isso é um problema. Que essa mulher aqui está numa posição ativa, e a posição ativa está atrelada ao quê? Ao homem. Então perceba, são inúmeras leituras. Cada leitura aqui possui uma visão. Há certas leituras que possuem um viés assim, um pouco mais no campo do Joel Dor, né? Esses exemplos que eu estou dando aqui da transexualidade, da diferença sexual anatômica entre os sexos. O Joel Dor trabalha no livro dele, Estrutura e Perversões. Ele possui uma visão a qual eu não compartilho, que é exatamente o que eu estou falando aqui com vocês.
Eu questiono muito esse Édipo aqui, essa saída do Édipo na mulher, principalmente por conta da minha leitura lacaniana, né, que a mulher não existe. Né, então aqui eu estou questionando, mas eu estou colocando para vocês aqui. Não vejo problema na pessoa ter essa compreensão, mas assim, acho complicado. Mas o que é importante de marcar com vocês é que o Freud acaba nos colocando um problema. Por mais que lemos, né, estamos lendo e estudando de uma ordem inconsciente, isso se transforma num problema social. Né? Muitas mulheres trans, inclusive, às vezes não procuram uma análise por ter medo, né, de se deparar com um analista transfóbico, por exemplo. Então imagina o seguinte, um analista que é transfóbico, ou não vou nem usar o termo transfóbico, imagine um analista que tem essa leitura de que toda mulher transexual que deseja realizar uma operação onde ela vai arrancar esse pênis aqui, seja uma psicótica. Toda análise vai girar em torno desse discurso. Esse analista aqui não vai nem escutar esse sujeito. O sujeito aqui do inconsciente. Todo discurso aqui vai ser manchado. Manchado em que sentido? Esse analista vai estar escutando como se ela automaticamente fosse uma psicótica, antes mesmo de escutá-la. Então, assim, ao meu ver, é uma posição perigosa. Por quê? Se você trata um neurótico como um psicótico, ou um psicótico como um neurótico, há um problema. A condução é diferente. Cada estrutura clínica, isso aqui é importante, cada estrutura clínica possui uma forma de condução diferente na análise. Né? Então, ao meu ver, o Freud, né, coloca um problema aqui em relação a essa posição ativa e passiva, masculinidade e feminilidade, que acaba sendo confundido com gênero, né? Passividade e atividade. Né? Por exemplo, a fantasia do Schreber foi uma fantasia homossexual. Né? Como seria bom ser mulher e submeter ao ato da cópula. No caso do Homem dos Lobos, ele tinha uma fantasia homossexual, uma posição passiva em relação ao pai. Uma fantasia sádica anal em relação ao pai, onde nessa cena aqui do Homem dos Lobos, ele se identifica com quem? Com a mãe. Então aqui, perceba como que os casos do Freud possuem uma importância absurda para a gente entender esses conceitos. Eu estou aqui trabalhando devagar com vocês de uma forma condensada, tenho aulas específicas sobre esses dois casos, né, o caso Hans e o caso do Homem dos Lobos, que nos ajuda a compreender muito a problemática aqui da castração e da diferença sexual, né, porque tanto o Hans quanto o Homem dos Lobos se deparam, né, com a diferença sexual anatômica, e cada um aqui tem uma saída, na palavra não é saída, mas cada um se defende de uma forma. Isso é muito importante de marcar, porque, mais uma vez, são leituras equivocadas. Né? A pessoa, quando lê, né, o conceito do complexo de Édipo, ela acredita que o neurótico aqui, ele aceita de bom grado a castração. Né? Tá, ok, tá bom, não posso ficar com mamãe não e tal, legal. Tá bom, é a lei, eu tenho que obedecer, né? Eu tenho que me submeter a essa lei. Tudo bem, sim, senhor. Não é bem assim, né? Eu costumo brincar no meu grupo de estudos que é só vocês pensarem no desenho do Pica-Pau, quando ele engole, às vezes, uma bigorna ou algum alimento e fica ali o formato desse alimento na goela. Né? Então, aqui, essa diferença sexual anatômica, essa castração é recalcada no neurótico. É uma espécie de eu não quero saber disso. Né? Não quero saber disso. Um recalque, dito de uma forma bem simplória, é isso, eu não quero saber disso. Né? Se é consciente, não é recalque. O recalque é inconsciente. Isso aqui é importante de marcar para vocês, para quem está começando, né, a estudar psicanálise. Tem muita gente que confunde recalque com retenção, recalque com repressão, recalque com negação. São mecanismos de defesa do ego, né, que o Freud está trabalhando. A racionalização, a projeção, a negação, o recalque, a repressão, a negação. Né? Trabalhei isso nas minhas aulas, no grupo de estudos. Né? 4 aulas onde eu falo sobre os mecanismos de defesa do ego, onde eu também trabalho a questão da castração, né, a forma como que cada sujeito se defende. Né? Essa é a aula de número 26, eu já trabalhei com vocês nas aulas sobre as perversões e o complexo de Édipo. O desmentido aqui da castração na perversão, né? O perverso aqui ele desmente, tem e não tem. Né? O fetiche aqui ao mesmo tempo que ele nega, ele dá existência. Preste atenção nisso daqui.
O fetiche aqui atua simplesmente como esse desmentido, esse tem não, né? Olha, tem uma Coca-Cola lata aí? Tem não. Há uma afirmação seguida de uma negação. A perversão está aqui do lado desse desmentido, né? Já trabalhei isso com vocês nas aulas anteriores. A psicose, o Freud vai trabalhar nos textos, né, sobre a perda da realidade, a neurose e a psicose. No texto Neurose e Psicose, vai falar bastante de Verwung, né, da negação e tal, mas o Lacan vai trabalhar um conceito que, ao meu ver, nos ajuda a compreender melhor, que é a fora-oclusão, né? Então, muita gente às vezes acaba colocando a negação, mas isso dá um problema danado em determinados contextos. Por quê? O Freud não nos oferece tanto material teórico assim a respeito da psicose, né? Pessoas que, dentro da psicanálise, que possuem o interesse de estudar psicose, né, de ter uma clínica ali com psicóticos, o Lacan oferece um material muito maior do que o Freud, né? Então eu colocaria dessa forma: a psicose aqui como essa fora-oclusão, a perversão como esse desmentido e o recalque aqui na neurose, né? A forma como o sujeito faz o quê? Se defende da castração. Além do sujeito se defender da castração, um sujeito neurótico aqui, vamos falar da neurose um pouquinho, o neurótico ele se defende do próprio desejo. A histérica coloca o desejo no campo da insatisfação e o obsessivo no campo do impossível. O neurótico ele é um ser que ele se defende do seu próprio desejo, da realização do seu próprio desejo. Porque às vezes o que traz mais angústia ao sujeito não é desejar, mas é realizar o desejo. Às vezes uma pessoa tem pensamentos ali de traição, deseja trair o marido ou a esposa, mas a partir do momento que ela atrai, que ela realiza esse desejo, causa angústia. Então, assim, é o que o Freud dizia, né? Cuidado com o que você deseja, né? Cuidado com o que você realiza, né? Há certos desejos e há certas fantasias que ficam melhores no campo da onde? Da fantasia, né? Dado essa introdução, na verdade não foi nem uma introdução, né? Eu trabalhei vários conceitos aqui em relação ao Freud e esses problemas, né? No que diz respeito ao gênero, identidade de gênero, essa noção aqui binária, né, de homem e mulher. Há inúmeras identidades de gênero hoje em dia, né? Há pessoas que são binárias, pessoas que são não binárias, pessoas que são queer, pessoas que são transexuais, pessoas que, né, que não possuem, não se identificam com determinado gênero que lhe foi atribuído, etc, etc. Então, assim, é importante o analista também estudar essas coisas. Por quê? Primeiro, se atualizar, o analista precisa estar no seu tempo, né? Eu não posso estudar psicanálise como se eu estivesse em Viena, no século XIX, né? Eu estou em 2023. Vocês, por exemplo, podem atender pacientes transexuais, mulheres trans ou homens trans. Caso, né, tenha essa visão aqui de colocar logo do lado de uma psicose, eu já apresentei para vocês os problemas, ao meu ver, né? Vamos conversar um pouco aqui, nesse final de aula, sobre o filme, né, A Pele que Habito. Vou, né, dar alguns spoilers desse filme, mas acredito eu que se você chegou até aqui na aula, provavelmente você já assistiu o filme, ou você não se importa, ou você não liga para spoiler, então vamos lá. O filme gira em torno do seguinte: há um médico, né, um cirurgião plástico, que ele tem uma espécie de uma fixação com pele, né? Ele está ali às voltas com uma pele aqui super poderosa, né, que não vai pegar doença nenhuma. Preste atenção aqui nesse órgão aqui, a pele. Isso aqui nos ajuda a entender bastante essa problemática aqui em torno da transexualidade, que eu comentei com vocês sobre, né, a pessoa está presa num corpo de um homem, né? Esse filme aqui fala exatamente disso. Então, vamos devagar. Há esse médico aqui, né, tá às voltas com essa pele, ele tem uma esposa. Só que acontece o seguinte: essa esposa sofre um acidente, né, e fica com o rosto ali todo desfigurado. Isso aqui é importante para vocês entenderem. Todo desfigurado. Ela acaba ficando em cima do quarto, né, um quarto isolado ali da casa deles, sem ver ninguém, sem contato com ninguém, inclusive com a filha, né? Aqui é um ponto importante. A filha um dia, né, entra dentro desse quarto e, né, dá de cara com a mãe, com esse horror aqui dessa pele completamente desfigurada e queimada, né? Há aqui um horror, né? Essa filha,
A mãe aqui cai da sacada, né, do quarto e morre. Perceba, a mãe aqui morre na frente da filha. O que acontece com a filha? A filha é enviada para um hospital psiquiátrico, ficando anos ali. Um dia, né, esse pai faz o seguinte: decide ir a um casamento com essa filha. Logo após a estadia dela, né, nesse hospital psiquiátrico. O que acontece? Ela acaba conhecendo o Vicente. Preste atenção nesse nome, Vicente. Vicente aqui começa a dar em cima dela. Só que ela foi uma garota que foi criada num hospital psiquiátrico praticamente, longe da sociedade, digamos assim, né? E ela não está entendendo muito bem essas investidas aqui que o Vicente está dando, né? E o Vicente, por sinal, começa a acreditar que essa moça, que essa menina, tá afim dele. E o que ele faz? Transa com essa garota. Só que ele transa à força. Ele transa à força com essa garota. Ele estupra essa garota. Presta atenção nisso daqui. O Vicente estupra a filha desse médico, desse cirurgião. O que esse cirurgião faz? Sequestra o Vicente e coloca o Vicente dentro de uma espécie de um experimento ali, científico, onde ele transforma o Vicente, eu estou usando de propósito essa palavra, onde ele transforma o Vicente numa mulher. Aqui começa, né, o nosso questionamento. Por quê? O Vicente aqui continua sendo Vicente, embora esteja no corpo da Vera. O nome da personagem aqui que o Vicente é transformado é na Vera. O cirurgião aqui transforma não apenas o rosto do Vicente, mas ele transforma o corpo inteiro do Vicente. Ele tira, né, faz essa operação aqui de resignação sexual e ele transforma o Vicente numa mulher. Só que o Vicente continua sendo Vicente, embora tenha um corpo de Vera. Ao meu ver, assistindo esse filme, eu tenho, na minha compreensão, uma metáfora belíssima da transexualidade. Por quê? Aqui não é o Vicente que se transforma em Vera. Vera continua sendo Vicente. Embora Vera tenha cabelo, entre aspas, de mulher, olhos de mulher, um maxilar de mulher, cintura de mulher, seios de mulher, entre aspas, estou usando essas frases aqui de propósito. Embora Vera não possua um pênis, Vera, na verdade, é Vicente. Então o Almodóvar aqui está trabalhando, olha só, olha a genialidade do diretor. Ele está trabalhando essa atribuição fálica aqui, que colocamos no homem, né? Homens possuem o falo, mulheres não possuem o falo. Homens não são castrados, mulheres são castradas. Aqui o Vicente, embora castrado, literalmente, continua um homem. Eu sei que essa frase pode parecer muito confusa, mas comece a refletir sobre essa aula e a aula anterior e assistam esse filme sobre essa perspectiva. Porque tem muita gente que assiste o filme de uma outra forma. Por exemplo, olha, o Vicente se transformou em Vera. Vicente continua sendo Vicente, embora esteja preso aqui no corpo de Vera. O Vicente aqui passou por uma castração, o seu corpo aqui foi transformado numa mulher, mas o Vicente continua sendo Vicente. Então aqui perceba o seguinte, o Almodóvar aqui está brincando com essa noção que nós temos como mulher, como se a mulher fosse montada. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco, nesse exemplo, né, desses homens numa lanchonete, que cada um atribui ou não atribui um certo elemento ou significado, signo, ou uma característica no corpo dessa mulher. Olha, essa mulher tem um cabelo grande, mas ela tem um cabelo curto. Há mulheres cis, por exemplo, que têm cabelo curto. Elas deixam de ser mulheres. Olha, essa mulher transexual aqui, ela tem pênis. Ela não tem útero. Tem mulheres que operam e tiram tudo. Essas mulheres deixam de ser mulheres porque não possuem útero. Olha, essa mulher transexual aqui tem pelos no rosto, debaixo do queixo.
tem mulheres mais velhas que possuem pelos debaixo do queixo, no buço. Olha, essa mulher aqui tem um ombro muito largo. Há mulheres cis que possuem um ombro muito largo. Então perceba, há um movimento aqui de desqualificar essa mulher trans como uma mulher cis no caso, e um movimento aqui também de fazer o quê? De quê? De explicar. Tentar explicar o que é uma mulher. E não há essa explicação, não há esse significante aqui que explique o que é uma mulher. A mulher deve ser tomada uma a uma. Não existe esse universal da mulher. Existem mulheres. Mulheres e mulheres. Mulheres cis, mulheres trans não binárias. Né? Então aqui o Almodóvar está brincando com isso. Ó, perceba. A Vera aqui é Vicente. Então, ao meu ver, é uma metáfora belíssima da transexualidade. O Almodóvar está questionando também esse lugar aqui da mulher. Essa mulher aqui que não existe. É uma mulher montada, perceba, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Sempre vai ter alguma coisa para desqualificar, porque não existe esse elemento aqui, esse significante que explique a mulher. Eu sei que é um tema que muita gente tem dificuldade, né, quando estuda o Seminário 20 do Lacan. Eu trabalhei durante um mês, né, em 4 aulas, esse tema aqui do feminino e da mulher. Mas eu acho importante vocês ouvirem essa aula e assistir o filme também. Por quê? Tudo isso que eu estou comentando com vocês está nesse filme. A característica aqui do Almodóvar, né, de colocar a mulher aqui, o homem, perceba nesse filme os personagens masculinos e femininos. Perceba aqui, por exemplo, uma briga que tem ali com um homem vestido de tigre, e antes disso há uma cena onde tem um tigre matando um veado, no caso, né, um cervo. Há inúmeros elementos aqui que o Almodóvar está brincando com esse gênero masculino, com esse homem aqui. Esses dois homens aqui, tanto o que interpreta o Antônio Bandeiras, né, tem um problema seríssimo ao cometer esse ato aqui com o estuprador da sua filha. Ele não mata esse homem, ele não tortura esse homem, ele transforma esse homem numa mulher, ele usa esse homem de cobaia. Há o filho aqui de uma empregada que tenta de alguma forma estuprar ali a Vera, né? Estou dando alguns spoilers, mas é para vocês compreenderem um pouco essa questão aqui de ativa, passiva, de agressividade, passividade, de lugar, né, desse castrado aqui, não castrado. Há uma castração nesse filme. Trabalhamos isso nessa aula, né? Essa castração aqui no real do corpo. Embora Vicente seja transformado em Vera, Vicente continua sendo Vicente. O corpo aqui, o fato de Vicente não ter pênis, não ter mais pênis, não o transformou numa mulher, apesar da operação. O fato de uma mulher trans ter pênis não a transforma num homem. Uma mulher trans, no caso, né? Então, a questão aqui que gira em torno é essa, é do pênis. Trabalhei com vocês na primeira aula sobre o pênis e o falo. Aqui eu estou falando da diferença sexual anatômica entre os sexos, né? A transexualidade, essa questão em torno da transexualidade que muitos autores acabam aproximando de uma psicose. Tem autores que até aproximam de uma perversão. Eu acho isso muito complicado. Mais uma vez, eu não compartilho com essa posição teórica, né? Mas estou colocando para vocês aqui essas questões, né? Desse falo aqui imaginário, esse órgão aqui que é o pênis, esse falo aqui que é atribuído à mulher, esse falo aqui que o garotinho, né? Eu vou trabalhar isso com vocês na próxima aula. Ele se identifica com o pai e ele atribui esse falo ao pai. Ele acredita que o pai possui esse falo. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês essa questão aqui de ter e não ter o falo, essa atribuição do falo aqui ao pai, a esperança e a promessa que o garotinho tem aqui de um dia tomar uma mulher igual à mãe, né, conforme a mãe. Isso aqui é importante para a gente entender. O Édipo na menina, essa problemática aqui do ter ou não ter o falo, do ser ou ter o falo, de ser o falo aqui para o outro, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula. Caso alguém tenha interesse em adquirir as aulas específicas sobre o Hans, que eu comentei nessa aula, basta entrar em contato comigo. Sobre o Homem dos Lobos e a Neurose Obsessiva, eu também tenho essas aulas. E
caso alguém esteja interessado em ouvir essas aulas do Lacan, onde eu trabalho maternidade, maternagem, o feminino, feminilidade, esse lugar da mulher aqui, né? Esse lugar que não existe, né? Esse não conceito da mulher, basta entrar em contato comigo.